1 Coríntios 8. Depois nós vamos em Romanos também. Irmãos, aqui questões de consciência. Capítulo 8, 9 e 10. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Dá um breve contextinho para vocês. Na igreja de Corinto, era uma igreja que surgiu ali, né, de dentro do paganismo. Um paganismo terrível. E o que girava aquela cidade era o paganismo. Vou botar ali, né? O que girava a cidade, que aquecia a economia, era o paganismo, enfim, e tudo que envolve. O comércio de carne era grande, porque ali existiam grandes centros de idolatria, as pessoas compravam os animais e ofereciam então aos ídolos. E o que começou a acontecer em Corinto? Paulo começou a trabalhar, ele trabalhou ali na sua segunda viagem, do ano 49 ao ano 53, quando ele funda essa igreja. O contexto disso, Atos capítulo 18, Atos dos Apóstolos. Depois que ele fundou essa igreja, trabalhou ali, ele foi embora. Depois voltou para Jerusalém, fez uma terceira viagem do ano 53 a 57, quando funda Éfeso, e estando em Éfeso, ele escreve essa carta para Coríntios, finalzinho de Éfeso ali, perto do ano 59, 58, 59. E ele ficou sabendo da situação que estava atingindo a igreja. E o problema era se comer carne sacrificada a ídolos era pecado ou não. E é claro que nós não estamos falando de carnes imundas, não era porco, não era jumento, cavalo, não. Eram carnes limpas para um judeu, que os cristãos também comiam, mas haviam sido sacrificadas para ídolos. E aí surgiu a grande questão. É pecado ou não consumir estas carnes? E essa situação se tornou um elemento tão quente na igreja de Corinto que isso começou a dividir a igreja. Porque uns comiam, outros não comiam, outros diziam que podia comer, outros que não podia comer, e se gerou uma verdadeira confusão na igreja. Então, se vocês quiserem algum material bíblico que esmiuça com muito detalhe essas questões de consciência, 1 Coríntios 8, 9 e 10 e Romanos 14 e a primeira parte de Romanos 15. Paulo vai trabalhar de maneira sistemática essa questão de consciência. Por exemplo, na Bíblia não está escrito se a gente deve ou não lavar um prato no sábado. Eu sei que tem pessoas que não lavam o prato no sábado, mas eu sei que tem pessoas que pensam que lavar o prato no sábado não tem problema. Cada um lava o seu, porque aí não fica uma pilha desse tamanho. Então, nós podemos tirar do estudo desses capítulos princípios para poder nos ajudar a elucidar essas questões. Porque senão acaba que nós vamos ter uma vida demasiada libertina no sábado, ou uma vida demasiada restrita no sábado, ou na nossa própria vida. Porque se a gente não consegue começar a separar bem estas coisas, nós podemos até cumprir coisas que Jesus nem pediu e tornar a nossa vida um fardo e a vida de quem está ao nosso redor também um fardo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, só para estimular o raciocínio. Usar a roupa que Deus fala, as mulheres, né? O homem também, mas vamos usar a saia das irmãs como um exemplo. Usar a saia aqui embaixo, igual a irmã White fala. Isso é um princípio ou isso é uma regra? Princípio. É um princípio? Sim. Só lembrando que um princípio ele é eterno e imutável. É um princípio ou é uma regra? É uma regra. A alimentação vegetariana, vegana, maravilhosa, igual a gente comeu, é um princípio ou é uma regra? Princípio. É um princípio? Então Lutero, Guilherme Miller e o restante todo está enrolado. Porque o princípio, qual é a natureza do princípio? Do começo ao ele fim. É eterno, ele é imutável. Então vamos ter isso em mente. O problema aqui era se podia ou não comer a carne sacrificada a ídolos. Vamos orar para a gente começar. Bondoso Deus, amado Pai, queremos nesse momento te pedir misericórdia e compaixão para que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, a nossa mente, a fim de que esse assunto tão importante, que pode aliviar tantos fardos da nossa vida, ou nos trazer talvez à luz de deveres negligenciados, possa ser suscitado.
Por favor, querido Pai, nos dê sua graça, seu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, Paulo aqui vai trabalhar 3 grupos. As pessoas que comiam carne sacrificada ao ídolo e faziam isso muito tranquilamente, porque eles tinham consciência que o ídolo não era nada e que eles poderiam comer aquela carne sem nenhum problema. O segundo grupo era aquele que comia carne, esse grupo, está descrito aqui, esses 3 grupos, que comia carne e depois que a consciência pesada. Nossa, que besteira que eu fiz. Poxa vida, não era para eu ter feito isso. Não era para eu ter comido. Ficava triste com a sua consciência ferida. E o terceiro grupo nem comia. Falava, Deus me livre, não vou nem encostar nessa carne aí, porque isso aí foi sacrificado a ídolo. 3 grupos. E Paulo vai tentar trabalhar a necessidade desses 3 grupos. Então, esses 3 grupos, quando a gente vê na Bíblia, ou pessoas que falam, tem gente de consciência fraca. Vocês sabem o que seria a melhor definição para consciência fraca? Consciência fraca, a gente pensa que é aquele cara que vai muito na ideia dos outros, né? De prata. Pouco entendimento, talvez. Consciência fraca é consciência não esclarecida. Talvez todos nós aqui, em algum ponto, pode ser que tenhamos consciência fraca. Talvez algum ponto dentro da religião, dentro da vida, etc., que a gente não tem boa compreensão, e talvez podemos até nos posicionar contra, por não termos o devido conhecimento, a devida luz daquele ponto. Então, consciência fraca, consciência não esclarecida. Vamos lá. 1 Coríntios 8:1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Então ele já começa falando, olha, todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Então ele já começa dando aqui alguma ideia. Ora, no tocante às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos e todos temos conhecimento. Conhecimento de quê? Que é sacrificado ao ídolo. Que pode, de fato. Pode. Todos temos conhecimento de que o ídolo não é nada. Isso aí. Tá, ele vai esclarecer esse ponto. Todos temos o conhecimento de que o ídolo não é nada. Ou seja, se eu coloco uma banana diante de uma estátua, estátua, essa banana te pertence e tal, e faço ali os rituais, que eu não sei como é que é, e alguém vai e come aquela banana, será que a pessoa vai ter dor de barriga? Será que aquela estátua vai colocar ali algum elemento venenoso naquela banana que a pessoa vai passar mal? Obviamente que não. Mas porque... Não, mas vamos desenvolver o estudo. Tá. O que acontece? Porque se isso acontecesse, mostraria o quê? Que aquela estátua tem poder. Então vamos tentem acompanhar o raciocínio. E o que Paulo quer mostrar aqui é realmente até que ponto nós devemos ter liberdade de consciência e, mais importante, até que ponto devemos dar liberdade de consciência para a pessoa. Ok? A irmã falou, não convém, mas talvez para alguém não tem problema. Então é o ponto que Paulo quer fazer. Tipo assim, até que ponto vocês devem ou não interferir naquilo que uma pessoa quer fazer. Tendo em mente que nós somos frutos, em grande parte do nosso contexto de educação que a gente teve, enfim, aprendizados de uma vida que vão interferir, vão enviesar a nossa visão, muitas vezes, religiosa. Mesmo porque, Silverino, essas coisas de adoração aí está envolvida muita feitiçaria. Por isso que as pessoas têm que tomar cuidado com isso também. Pois é, mas vamos avançar, vamos ver o que é que Paulo vai falar. Ora, no tocante às coisas sacrificadas a ídolos, todos temos conhecimento que o ídolo não é nada. Então, em certa parte, ele está favorecendo aqui aqueles que comem e ficam com a consciência tranquila. Não se assustem, vamos deixar o estudo correr e nós vamos ver qual é a conclusão de Paulo, tá? Podem participar, mas Paulo ele vai seguir uma linha aqui muito interessante e com certeza muito mais assertiva do que a nossa, afinal ele escreveu isso sob inspiração. Mas aí na parte final do verso ele já dá uma quebrada nesses que comem indiscriminadamente. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Então ele está querendo dizer o quê? Que ok, talvez o ídolo não é nada, pode comer. Mas o amor está acima desta liberdade de consciência que você tem. Ok? Paulo está querendo fazer esse ponto. Se a sua consciência não te condena em comer, de fato o ídolo não é nada. Mas saiba que o amor é maior do que isso. Então, se você faz isso e alguns se escandalizam, o amor edifica, mas o conhecimento incha. Então, acima do nosso conhecimento,
está o quê? O amor. Verso 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então aqueles irmãos que comiam aquelas carnes sem nenhum peso na consciência, Paulo está falando para eles agora. E aqueles que acham que sabem alguma coisa, não sabem como convém saber. Verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que não há outro Deus senão um só Deus. Então, quando o indivíduo não come, porque ele tem medo da macumba, porque e isso e aquilo, ele, em outras palavras, o que ele está fazendo? Ele está cometendo idolatria. Porque agora nós vamos separar o que é legítimo e o que não é legítimo. Esse negócio de superstição, a superstição está ligada ao espiritismo. Então eu não posso ter superstição. Direto eu vejo adventista não botando a vassoura atrás da porta. Então não pode colocar a vassoura atrás. O ídolo, verso 4, o ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus senão Deus. Então quando uma pessoa não come algo sacrificado a ídolo, porque ela teme aquela imagem, na verdade ela está sendo idólatra. Existem coisas equivocadas quanto a isso. Existe. Paulo vai trabalhar esse aspecto também. Mas se o indivíduo não come porque tem medo de aquilo pegar alguma pomba gira nele, sei lá, qualquer coisa assim. No congresso, não faz muito tempo, um irmão pediu para eu orar pela família dele, que tinha um despacho na porta dele, e ele falou que desde aquele dia a família ficou enferma e não melhorava. Irmãos, não existe conexão lógica nisso, isso é coisa da nossa mente. Mas Satanás pode atuar em cima dessa nossa crença? É claro que pode atuar. Afetando no psicológico. Ele pode atuar, mas não existe uma conexão espiritual, porque se assim fosse, aquele ídolo teria o quê? Teria poderes. Aquele ídolo teria poderes. A pessoa mesmo dando poder ao ídolo. Então, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, não come uma coisa que foi sacrificada ao ídolo porque ela acredita que aquilo pode ser uma aparência do mal. Aí ok, aí é uma visão saudável, mas não que ela acha que ela vai pegar uma úlcera. Claro que pode ter veneno, é perigoso por vários motivos. Sim. Mas agora nós estamos trabalhando no âmbito espiritual. Então, aqui no verso 4, Paulo está endossando aqueles que comem tranquilamente sem peso na consciência. Por quê? Porque eles acreditam que o ídolo não é nada e que pode comer. Verso 5. Por quê? Ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, muitos deuses, muitos senhores. Verso 6. Todavia, para nós, aqui ele vai combater a idolatria. Há um só Deus, o Pai, de quem tudo é, em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então perceba que ele está combatendo a mentalidade de quem aqui? Dos outros dois grupos, né? Sim. Ele está combatendo a mentalidade daquele grupo que não comia porque tinha medo da macumba pegar nele, tinha medo de qualquer coisa assim, e o outro grupo que comia e ficava com a consciência ferida, porque achava realmente que tinha pecado. Só que Paulo está chamando isso de quê? De quebrantamento do segundo mandamento. Está chamando esta atitude de quebrantamento do segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Exatamente, não terás outros deuses diante de mim. Verso 7. Mas, agora o mas faz o quê? Cadê as pessoas da gramática? O mas aqui faz o quê? Porém, mas é um contraste. É um contraste com a ideia anterior. Olha, eu gosto de banana, mas eu não gosto muito de banana frita. O mas sempre vai fazer um contraste. Então, ele está até o verso 6 endossando aqueles que comiam. Falando, olha, realmente o ídolo não é nada, realmente você comer isso não fere consciência, etc e tal. Mas, verso 7, nem em todos há conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de que o ídolo não é nada. Mas nem em todos há conhecimento. Por quê? Alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. E sua consciência, sendo fraca ou não esclarecida, fica como? Contaminada. Irmãos, consciência contaminada é pecado. Consciência contaminada é pecado. Existem inúmeros textos e histórias que vão lançar essa ideia. De que quando uma pessoa tem conhecimento de que fazer aquilo é errado e ela faz, ela contamina a sua consciência.
Então, quando nós contaminamos a nossa consciência, fazendo coisas que a gente sabe que não deve fazer, é pecado. Então, perceba que este grupo aqui, Paulo já fala diferente. Olha, estes comem e contaminam a consciência, mas os outros comem e não contaminam a consciência. Eu peço que vocês tentem me entender com maturidade, tá? Sim. Tentem, eu não sei, tentem não ter preconceito com as ideias, porque eu não estou ensinando nada que não seja bíblico, mas tentem me entender. E no final, vocês vão talvez ter um panorama mais completo do estudo, tá? Deixem para o final as conclusões. Então, até agora, ele está falando, olha, aqueles que comem e não têm consciência nenhuma do ídolo, o ídolo não é nada, é só um pedaço de pau, um pedaço de pedra, uma imagem ali, que se sacrifica coisas, não contamina a consciência deles. E agora ele fala aqui no versículo 7 que aqueles que comem com consciência daquele ídolo, a consciência fica contaminada, ou seja, peca. Então, uns comem e não pecam, outros comem e pecam. Então, ele está colocando aqui as bases da sua argumentação. Então, isso já dá para imaginar. Uma pessoa que lava prato, ela pode pecar. Agora, uma pessoa que não lava prato, pode ser que ela não peque também, por não lavar. Eu quero que vocês comecem a tentar raciocinar em cima desse ponto. Para uma pessoa, se ela considera uma violação do quarto mandamento lavar um prato, se ela lavar o prato, o que vai acontecer? Vai manchar a consciência. É pecado. Mas se o outro indivíduo entende que não tem problema nenhum, eu almocei, peguei o meu prato e lavei, é melhor que a cozinha fica linda, meu prato lá sequinho. Se o indivíduo não tem consciência de que aquilo seria uma violação da lei de Deus, ele não vai ter violado a lei de Deus com isso. Ah, mas então quer dizer que eu acho que não tem problema matar. Não vamos a extremos. Eu vi ali R$100, a minha consciência não me condena. Não condena porque já está corrompida demais, cauterizou. Nós estamos falando de coisas pontuais. Ok? Então uma pessoa talvez faz uma coisa, aquilo não mancha o templo da sua alma. Ao passo que a outra pessoa, se fizer a mesma coisa, pode manchar a sua alma. E é o que Paulo já colocou até aqui. A pessoa que comeu não manchou a sua consciência. Mas o que comeu também, mas com consciência do ídolo, manchou sua consciência. Vamos avançar, verso 8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Então perceba que Paulo já lança aqui que o problema não está onde? O problema não está na comida, ok? O problema não está naquilo que foi oferecido aos ídolos, mas o problema está onde? Na consciência de quem pratica o ato. No entendimento, né? No entendimento, exatamente, está no entendimento da pessoa. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, ou seja, comer ou não comer não é a questão. Comer ou não comer não é o problema. Porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Então, se eles não comessem carne sacrificada a ídolos, eles teriam outras carnes para comer? Teria. Não, o mercado sempre tem todo tipo de carne para quem vai comprar. Então, mas se a pessoa come sem ter consciência do ídolo, também não está pecando. Vamos avançar. Versículo 9. Mas vede que o vosso direito, ok? Agora vamos ver se vocês estão bons de contexto. Quando ele fala assim, vede que o vosso direito. Direito é o quê? O que é direito? Além da profissão, o que é direito? Um certo privilégio. Um privilégio, direito. É um privilégio, mas é a liberdade que você tem de acessar algo. Por direito, ou seja, isso aqui é meu por direito. Ninguém pode interferir. Então aqui Paulo está falando para qual dos três grupos? Mas vede que este direito. Para qual dos três grupos Paulo está falando? Os que comem livremente sem consciência. Exatamente. Paulo está falando para eles que eles têm o direito. Por quê? Porque realmente, irmãos, estas carnes que eram sacrificadas a ídolo, elas eram vendidas para os açougues. Então uma pessoa ia lá comprar carne, ela nem ia saber direito o que foi ou não sacrificado a ídolos, porque estava tudo misturado ali. Sim. Mas os mais conscienciosos, o que faziam? Eles jamais comprariam em mercados que adquiriam esses animais mortos e revendiam. Eles talvez iriam no outro bairro, longe, ou na outra cidade adquirir os seus viveres, justamente para não correr um risco de comprar uma carne contaminada, sacrificada a um ídolo. Ok? Então,
Mas vede que o seu direito, importante isso, vede que o seu direito não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então Paulo está falando, olha, comer carnes sacrificadas a ídolos é o direito de vocês. Se a consciência de vocês não condena, ninguém deve interferir nisso. Por quê? Porque isso é o direito de vocês. Mas eles deveriam tomar cuidado com quem? Com quem tem a mente mais fraca. Com aqueles que não entendiam aquilo. Pessoas com a consciência não esclarecida. Com entendimento. Com o entendimento das pessoas. Severino, eu vou fazer uma pergunta comum aqui. Porque esse tipo de coisa, sacrificado a ídolo, a gente aqui nem está ligado a essas coisas. Mas, por exemplo, a igreja católica aqui na nossa cidade é de frente à pracinha. Ali, eles têm um local ali que eles fazem... Tem a pastoral, que, né, do lado, que vende os remedinhos, mas tem pastel, caldo de cana, eles vendem ali. O pessoal tem a mesinha, o pessoal senta ali e compra. Por exemplo, eu sou adventista. Eu ir lá tomar um caldo de cana, agora nem pastel, porque o pastel antes a gente comia a carne moída, não come mais, paramos de comer. Eu vou lá tomar um caldo de cana, eu estou errando ir lá tomar um caldo de cana? Então, vamos fazer o seguinte. Esse assunto de carne sacrificada a ídolos, na verdade, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Basta fazer as substituições. Basta fazer as substituições. Por exemplo, substitua a carne sacrificada ao ídolo a passar roupa ou não no sábado. Substitua a carne sacrificada a ídolos a fazer comida ou não no sábado. A pipoca, será que pode fazer ou não? Porque são coisas que às vezes as pessoas discutem. Se o pôr do sol, eu estou aqui programando, nós estamos numa programação aqui. Aí termina antes do pôr do sol. Nós estamos fora da nossa casa, tem um alimento lá preparado para a gente comer. E se por acaso terminar antes do sol findar, a gente vai lá e oferece a comida antes do sol. Eu estou pecando? Pois é, vamos avançar e espero que essas dúvidas a própria Bíblia responda. Mas sempre façam o seguinte, não fiquem só imaginando num cristão lá nos primeiros séculos, depois de Jesus, indo comprar a carne. Esse assunto, ele é atual e tem a ver com o nosso dia a dia. Engraxar ou não o sapato no sábado, enfim, ele tem a ver com o nosso dia. Eu vou para a igreja, e aí, o que eu faço? Mas o meu carro está sem gasolina, porque eu não tive tempo de abastecer. E agora, eu não vou para a igreja porque eu não posso abastecer no sábado, ou eu abasteço e vou na igreja assim mesmo? Então, tentem trazer que o assunto é mais atual e muito amplo do que se parece. E vamos discutir, talvez saia alguma dessas dúvidas até o final. Ok, olhem Romanos 14 comigo, vamos lançar mais luz até esse ponto. Romanos 14. E justamente o assunto é questões de consciência. Aqui é um pouco mais complexo. Todos estão lá, Romanos 14? Ora, quanto ao que está enfermo na fé é o equivalente a fraco de consciência, lá em 1 Coríntios 8. Recebe-o não em contendas sobre dúvidas. Então, se vem uma pessoa que acha que você não pode, só pode comer fruta no sábado, né? Não, se você não, só fruta. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é amigo e ele acha que é pecado não fazer exercício físico. Ele acha que é pecado mesmo, ele acha que é quebrantamento da lei de Deus. Você não fazer exercício físico. E aí, ok, eu convivo com essa pessoa e tal, e de fato ele faz exercício. Então, se alguém chega até você, que você percebe que está fraco na fé ou consciência não esclarecida, o texto diz, recebe-o não em contendas. Ou seja, não começa a bater boca, não. Porque se a gente começa a bater boca, só dá problema. Irmãos, isso aqui é palavra da salvação. Se você acha que aquele indivíduo está numa linha diferente, que ele faz isso ou aquilo, qual é a melhor coisa aí nisso a fazer? O texto diz, não recebe com contendas. Deixa o irmão chegar, deixa ele achar que é pecado fazer o exercício, e aí com o tempo se vai trabalhando. Porque se a pessoa já chega e você já dá uma direita nele, o que vai acontecer? Vai fechar a porta, vai gerar inimizade. Irmãos, e como nós somos imediatistas nesse aspecto, porque se uma pessoa fala algo que você pensa diferente, ainda que sejam nesses detalhes, a nossa postura é muito frontal. Não, irmão, que doideira? Ou pode ou não pode fazer isso? Porque realmente tem pessoas que têm a sua consciência que acham que pode lavar roupa no sábado. Não, eu não tive tempo durante a semana. Tal. Mas assim, não vamos nos chocar. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você não fechar a porta. Sim. Não é inteligência, você já dá uma direita na pessoa. Ter empatia.
Porque a pessoa vai se fechar. Aproveitem o que Paulo está falando. Por quê? Um crê, olha só isso aqui. Porque um crê que de tudo se pode comer. E o outro, que é fraco, come legumes. O fraco aqui não é beterraba, cenoura, não são essas coisas. Legumes aqui é no sentido de consciência não esclarecida. Agora olha lá, verso 3. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, segundo Paulo, aquele que é muito consciencioso, ele tem a atitude de fazer o quê com o irmão? Aquele que é muito consciencioso. Segundo o texto, ele tem a atitude de fazer o quê? Desprezar. Não. Julgar. Agora, aquele que tem a mente mais livre, mais desenrolada e pouca coisa para ele para no crivo dele, ele tem a tendência a fazer o quê, segundo o texto? Desprezar. Então, uma pessoa que é, às vezes, uma mente muito esclarecida, ela tende a desprezar o outro. Agora, aquele que é muito criterioso nas questões, ele tende a julgar a pessoa. Mas desprezar você diz no contexto de não ligar para a pessoa. Não, desprezar no sentido, nossa, que besteira, nada a ver. No sentido não dar assim importância. de não dar importância. Então percebam, irmãos, que esse versículo 3 aqui, ele é maravilhoso. Esse verso 3 aqui é maravilhoso, porque ele fala que geralmente a pessoa muito criteriosa é juiz. E a pessoa que é pouco criteriosa, ela tende a desprezar as pessoas. E perceba que eu acredito que a maioria de nós vai se encaixar em um desses dois grupos aqui. E cada um tem que se analisar aí com Deus. Sim. Verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Ou seja, quem és tu que julga? Aquele que é muito criterioso. Paulo está perguntando, quem é você para ficar julgando as pessoas? Sim. Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme porque Deus é poderoso para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia. Aqui é mais complicado ainda. Se segura nas cadeiras aí para ninguém cair. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja, em primeiro lugar, inteiramente seguro em sua própria consciência. Irmãos, aqui nós estamos falando de dia de guarda. Então tinham pessoas lá em em Roma, que achavam que tinha que guardar tal e tal dia. E aquilo iria agradar o Senhor. E tinha outros que não, achavam que tem que guardar o sábado. E isso vai agradar o Senhor. E Paulo está falando o que aqui? Em primeiro lugar, o que é que tem que acontecer? Que cada um esteja seguro na sua própria consciência. Que cada um esteja seguro em sua própria consciência. É o sábado que santifica o homem, ou o homem é santificado por meio do sábado? O que vocês acham? É o sábado que santifica o homem, ou o homem que é santificado por meio do sábado? O homem é santificado. Eu acredito que todos concordariam, né? Que o homem é santificado por meio do sábado. Porque se fosse o sábado que santifica o homem, só tinha santo no planeta. Porque todo mundo, o sábado é para todos, não é? O sábado é para todos, é o 7º dia da semana. Mas nem todos são santificados por causa do sábado. Mas uma pessoa por meio do sábado é santificada, ok? Então, se uma pessoa tem a perfeita consciência de que ela vai observar o domingo, por exemplo, e se a mesma reverência que nós aplicamos ao sábado, essa pessoa aplica ao domingo, Deus aceitaria aquela reverência? Não. Se a consciência de Mas... Ela não conhece o sábado. Para ela tá. Se não conhece... Não precisa nem a gente pensar muito de que Deus aceitaria. Deus aceitaria, nem precisa pensar muito. Se ela não conhece... Porque, enfim, Deus tem mais povo fora da igreja adventista do que dentro. Com certeza. Então aceitaria, ok? Então aqui, o verso 5 diz o seguinte: um faz diferença de dia e dia, outro não faz diferença de dia nenhum. E Paulo fala que a gente deveria fazer o quê? Ficar em silêncio quanto a isso. Não julgar a pessoa que não observa o sábado. E cada um deve estar seguro onde? Na sua consciência. Verso 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso para o dia, para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Irmão, só da gente entender isso daqui, como
a gente iria talvez ter uma vida um pouco mais leve e olhar menos para as pessoas. Com certeza. Aqui Paulo está dizendo que tem pessoas que têm uma dieta e tem pessoas que têm outra dieta. E ele está dizendo que um grupo tem esta dieta e acha que com aquela dieta ele está glorificando a Deus. Tem um outro grupo que acha que com aquela dieta ele também está glorificando a Deus. E o que Paulo pede entre esses dois grupos é que haja o quê? Harmonia. Respeito entre esses dois grupos. E não dizer assim, Empatia. eu estou certo porque essa é a minha dieta. Respeito. Perdão? Só falou? Ah, ok. Existe harmonia, né? Mas Exatamente. E outro diz, não, eu estou certo e essa aqui é a minha dieta. Tentem entender isso aqui comigo. Tentem entender que às vezes nós temos muitos pontos de litígio onde o respeito resolveria, a aceitação resolveria, onde deixar o outro seguir segundo os ditames da sua consciência resolveria o problema. Às vezes a gente apanha para entender isso, mas é isso mesmo. Olha aí, o verso 7 agora. Por quê? Nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Se alguém é vegetariano estrito, ele passa a viver para si? Ele passa, agora não depende nem de Deus mais. Eu e minha cenoura vamos para o céu trasladar. Não. Agora, se a pessoa não come também, ela vive para si? Então perceba que Paulo está dizendo que não existe diferença. Eu não estou falando sobre regime alimentar, tá? Paulo está dizendo que não existe diferença. Por quê? Porque os dois dependem de quem? De Deus. De Deus. Verso 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressuscitou. E tornou a viver para ser Senhor tanto dos vivos, tanto dos mortos. Mas tu, por que julga os seus irmãos? Então agora fala para quem? Para aqueles que não comem a carne. Só que eles não comem e faz o que com os irmãos que comem? Julgam. Fica julgando. Nossa, aquele irmão ali, como é que pode? Não entendeu nada. Enfim, faz ali os julgamentos, né? E tu também, por que desprezas o teu irmão? E aquele que não come, olha para o irmãozinho ali, que tem a consciência mais frágil, fala, nossa, que bobo, não tem nada a ver, esquisito, quadrado, e começa a censurar o irmão. Vocês não acham que isso é muito atual? Sim. Isso é muito contemporâneo. Em vários âmbitos da nossa vida. Em vários âmbitos. Por exemplo, uma vez, eu já escutei tanta coisa nesse âmbito, e vocês também já devem ter escutado muita coisa, mas um irmão uma vez falou assim, olha, eu já falei umas 3 vezes para aquela menina, quanto a vestuário, ela sempre usa saia aqui e tal. Eu falei, mas ela, ele falou, é uma obstinada, uma filisteia, ficou assim, lançando perjúrio sobre a menina. Mas isso não pode acontecer, porque se a saia da menina não está ferindo a consciência dela, e com isso eu não estou dizendo meu corpo e minhas regras, porque a gente entende muito bem que cada um tem responsabilidade sobre o seu corpo em relação ao outro também, mas não tem como eu prescrever juízo de valor sobre essa pessoa. Eu estou entrando num terreno muito perigoso. Então, se eu condeno o que lava o prato ou o que não lava por ser muito estreito, eu estou entrando num terreno perigoso. Ok? Vamos avançar. Todos havemos de comparecer diante de Cristo. Por quê? Verso 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará. Então Deus está falando da responsabilidade individual. De maneira, verso 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, se a menina usa ou não roupa lá embaixo, ela vai dar conta disso a quem? A Deus. Se a pessoa come tudo que se move sobre a terra, ela vai dar conta A Deus. Mas vocês percebem que isso às vezes, o fazer ou não fazer, tá? Vocês percebem que isso às vezes nos irrita? Tentem reparar, porque isso às vezes parece que nos irrita, se uma pessoa faz aquilo que a gente acha que não deveria fazer, ou que a pessoa deixa de fazer aquilo que não deveria, aquilo que deveria fazer. Isso tende a irritar os ânimos da pessoa. E quando a pessoa se irrita com isso, naturalmente, quem é que já está fora da proposta? É a pessoa que acha que o outro está errado. Versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço e escândalo a nenhum irmão. Amém. Assim seja.
Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa em si mesma é imunda. Aqui Paulo está trazendo uma ideia lógica. Vocês acham que a carne de boi é imunda? Não, em si mesmo não. Não, e aqui imunda que eu digo no sentido, não no sentido espiritual. Não, é só um boi. É um boi, é carne, não é imundo. Então, às vezes, a gente atribui um poder às coisas que não é real. E a gente nem percebe, mas está sendo... Dando poder ao ídolo. Está sendo idólatra. Idólatra. A não ser para aquele que a tem por imunda. Para este ela é imunda. Então veja só. Aqui está um copo de água. O próprio texto diz que para uns, suponhamos que alguém abençoou esse copo de água e colocou poderes místicos nele, né, que acontece tanto. Alguns vão achar que isso aqui é imundo. Para ele é imundo. Mas talvez outro vai achar que não é imundo. Para ele não é imundo. Então vocês percebem o ponto sensível que Paulo está colocando, que o problema não está no artigo em si, mas na minha disposição para com aquele elemento. Sim. Então o problema, Paulo está dizendo, não está na carne. Se o boi foi sacrificado ao ídolo, o problema não está no boi. O problema ou não está na consciência de quem vai ingerir ou não aquela carne. Versículo 10, 15. Vou ler de novo o 14. Leiam comigo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é em si mesma imunda. Nenhuma coisa. A não ser para aquele que a tem por imunda. Para este será imunda. Verso 15. Mas, se por causa da comida se contrista o seu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da sua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, novamente, a gente se encontra com a ideia de 1 Coríntios 8 ali que diz que nós devemos abrir mão do nosso direito para não ferir a consciência de um irmão fraco. Sim. E Paulo aqui está falando o óbvio. O não comer a carne, para quem tem a consciência esclarecida, não contamina a consciência dele, ou seja, ele não peca com isso. Então é simplesmente uma questão de mudar de mercado. Tanto que em 1 Coríntios 10, é muito interessante que Paulo dá um conselho, fala, olha, quando vocês forem comprar carne, não pergunta de que é. Porque aí quando alguém perguntar de sacrificar das ídolos, você vai falar, não sei. Não vai mentir daí. Olha o conselho que Paulo dá, prático, né? Para evitar esse problema, compre e fala, mas só não me fala o que é não. Só não me fala o que é. Porque aí se alguém perguntar, fulano, é sacrificado aos ídolos? Olha, eu não sei, eu acho que não. Pode comer. E a pessoa vai comer tranquila. Isso mostrando que Paulo estava realmente dizendo que o problema não estava na carne, mas Na consciência. na consciência. Vamos lá, 14. Vamos voltar a 1 Coríntios de novo, depois a gente volta ali. 1 Coríntios 8. Irmãos, talvez esse seja o assunto mais importante para a gente, tá? Mais importante do que o Trump e a sua estátua. Porque isso aqui tem em talvez jogar alguns fardos fora, ou quem sabe passar a fazer algumas coisas que a gente não faz. 1 Coríntios qual? 8, Tá. verso 9, porque vede que essa liberdade, esse direito, não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te ver a ti que tens conhecimento, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? É aquela questão do cara que a Maria vai com as outras, né? Ele chega, está junto ali com o colega, aquele colega bem desenrolado, e o colega come, fala, come aí, não tem nada a ver, que besteira, e o cara vai e come também. E depois quando chega em casa, fala, ai meu pai, por que eu fiz isso? Ai, agora pequei, feri minha consciência. Verso 11, e por seu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então o que acontece com essas pessoas que ferem a consciência? Perece. Então aqui é um texto bíblico para provar biblicamente também que uma pessoa que fere a própria consciência, ela está numa condição de perdida. Claro que aí ela vai se arrepender e voltar atrás. Mas uma pessoa pode se perder por ferir a consciência.
Por isso que é muito perigoso, irmãos, a gente ficar contemporizando com o pecado acariciado. Peca, dói a consciência, se arrepende, segue a vida, peca de novo, dói a consciência, se arrepende, pede perdão e segue. O pecado acariciado, ele vai amortecendo a nossa sensibilidade, vai cauterizando a nossa consciência. Até chegar um momento em que aquilo que pra gente era um pecado grave, já não vai ser mais um pecado grave. E isso acontece quando a gente vai escalando, né? Eu conheci um caso de um jovem casal de namorados que falam, nós vamos namorar do jeito que Jesus quer, só segurar a mão, não vai ter nem beijo, assim, bem saudável, né? E aí começou, assim, aí passou um mês de namoro, começou a ter abraço, depois se passaram mais alguns meses, né? Um beijinho aqui, outro ali, e foi só aproximando a intimidade, foi aproximando. E aí talvez, a primeira vez que deram um beijo, né? Talvez não, até me falaram isso. Primeira vez que deram um beijo, aquilo assim, esmagou a consciência deles. Como nós vamos dar o testemunho agora de que nós tivemos um namoro cristão, não nos beijamos só no casamento e tal. Assim, tudo isso desmoronou. Todo esse sonho desmoronou e não tinha como voltar atrás, não tem como dar Ctrl Z. Né? No computador dá Ctrl Z, volta atrás. Ou seja, ali foi um passo que deu para nunca mais voltar atrás. E aquilo doeu muito o coração daquele casal de jovens, mas passou o tempo, a dor passou, beijaram de novo. E a dor foi menor. E a dor até que não sentiu mais dor. E aí avançou para outros estágios, né? De um namoro mais caloroso, até que cair, enfim, em fornicação. Então, nós às vezes damos passos que não são segundo, eu não vou falar nem que o que Deus pediu, mas aquilo que nós planejamos para a nossa vida, aquilo vai cauterizando a nossa mente. Até chegar um momento que não vamos ter mais sensibilidade. E aí Satanás, né, vai triunfar e talvez você vai ter frustrações por causa da falta de êxito nisso aí. Então olha aí, capítulo 8, verso 12. Ora, pecando assim contra os irmãos, ferindo a sua consciência, pecais contra Cristo. Então, quando eu uso de maneira ilimitada a minha liberdade, o meu direito, quais as duas coisas que eu estou fazendo? Segundo o texto. Ferindo a consciência do irmão e pecando contra Cristo. Irmãos, percebam como é grave o excesso ilimitado do nosso direito. Ah, mas é o meu direito. Não tem a ideia aí agora que está crescente, especialmente entre os jovens, as mulheres mais que tudo? Meu corpo, minhas regras. Seu corpo, suas regras. Se você não quer ver meu corpo, fecha os olhos, velho. Existe, é claro que existe a questão da responsabilidade individual. Quem não quer ver, fecha o olho. Mas também para a mulher que anda com a roupa que se insinua demasiado, ela vai ter a sua parcela de culpa no pecado daquele homem. Então, meu corpo, minhas regras, mas nós temos que tomar cuidado, porque ainda que seja meu direito andar até sem roupa, num lugar de praia de nudismo aí, sei lá, enfim, se ninguém botou ali o meu direito, eu vou ter as consequências de desfrutar do meu direito também. Então, quando uma pessoa busca praticar ou desfrutar ilimitadamente do seu direito, independentemente da consciência da pessoa, de outros, a gente peca contra a consciência dos irmãos e peca contra Cristo. Isso é muito amplo. Eu espero que os irmãos possam depois meditar nisso daqui. Porque nós temos que tomar cuidado. Eu quero que vocês agora peguem com oração, que eu vou falar agora, tá? Peguem com oração. Às vezes até a prática indiscriminada da minha religião, ainda que seja ela verdadeira, pode ser uma causa de ferir a consciência dos outros. Tá? Não é porque é a verdade que eu posso passar um trator de esteira em cima da consciência de todo mundo. Tudo a gente precisa fazer com cuidado, porque senão a gente vai prejudicar outras pessoas. Eu digo isso porque é o que eu já vi acontecer muito nesses meus 15 anos de ministério. A pessoa descobriu o vegetarianismo. É uma bênção? É uma mensagem de Deus? Quantos acham que é uma mensagem de Deus? Todo mundo. Mas eu posso fazer estrago com essa mensagem? Não. Eu posso fazer estrago com essa mensagem. Eu posso não respeitar pessoas. Eu posso levar pessoas a ter um preconceito com essa mensagem que ela nunca vai aceitar. E eu conheço casos assim. Tem um irmão no Maranhão
que ele só falava nesse assunto, só falava nesse assunto, só falava nesse assunto. E tem uma senhora que, por fim, toda vez que ele pregava nos grupos de estudo, ela não ia. E isso já tem anos. Aí agora, um colega foi ao Maranhão, que também era um promovedor dessa ideia, ele foi visitar essa senhora. Essa senhora falou assim, olha, eu tenho que pedir perdão a você. E é fulano de tal. Ele falou, por quê? Porque eu sempre odiei vocês. Aí ele falou, por quê? Ela falou, porque eu não aguentava mais vocês macerando o nosso ouvido com esse negócio de alimentação. E até então, assim, ela tinha criado um ranço com essa questão de vegetarianismo, mas era a maneira imprudente e indiscriminada que se passava a mensagem. Então, até mesmo com a verdade, a gente tem que tomar cuidado como a gente luta para poder não criar resistência no outro. Sabem onde isso é muito real? Quem tem filho. Quantos filhos querem ver o diabo, mas não querem ver o Deus dos pais dele? Porque, para começar, o que eu mais escuto lá no IAG, de vários alunos que falam, meu pai e minha mãe vivem pregando por aí, de diferentes alunos com diferentes pais, que são pregadores, ou que pregam na igreja, enfim, de alguma maneira atuam. Fala, mas engraçado, em casa é uma guerra que eu já não aguento mais, eu fiquei até aliviado em vir para cá. Então, o que essa postura enfática, talvez de imprimir verdade nas pessoas faz? Lá é uma coisa, em casa é outra, e o que fica na mente da criança? Uma dicotomia. E aí o que a criança ou o jovenzinho vai sentir diante dessa situação? Ele vai se afastar mesmo. Então tem crianças ou jovens que tudo que querem é não estar perto de pai e de mãe. Por quê? Porque o modelo de religião que eles adotaram não é um modelo de religião que aquele ser humano talvez seguiria. E aí não tem respeito. Não tem respeito. Como a história que eu contei ontem, de um pai que falou, olha, se você quiser comer carne, fora de casa, aqui dentro não. E botou o menino não voltou para casa mesmo, e não voltou até hoje. Isso já tem alguns anos. E até hoje, ele já é um rapaz de 20 anos, mas nunca mais ele voltou para casa e nunca mais falou com o pai. E olha que sucesso que esse pai teve, né? Nossa. Que sucesso que ele teve. Agora o menino está no mundo, droga, bebendo, mulher, tá todo errado. Não era muito melhor o pai falar, não, meu filho, vem para casa, você pode comer sua carne. Você vai comer tudo. Mas, eu entendo que você está trazendo uma mensagem para abrir os nossos olhos com relação a gente lidar com as pessoas com mais respeito. Mas no dia a dia, a gente fica tão preocupado em querer passar o certo que às vezes a gente pode fazer prejudicar de uma certa forma a consciência da pessoa. Porque se a gente também não deixar de falar, parece que eu estou conivente com aquilo que ele está fazendo de errado. Entendeu? Então lidar com essa situação não é tão simples. Eu acredito que na verdade é por causa do modelo de pensamento que nós temos na América do Sul também, especialmente no Brasil. O nosso modelo mental, ele é assim, muito talhado no modelo papal. Legalista. Essa é a verdade. Então, às vezes a gente tem esse pensamento, e eu lido com isso também, eu acredito que todos nós lidamos com isso. Mas se eu não falo, é como se eu estiver com vergonha da verdade, etc. Mas quantas vezes conosco mesmo nós somos mais complacentes? Então talvez com uma pessoa eu preciso deixar muito claro, mas coisas que eu sei que eu preciso mudar, eu arrasto 20 anos na vida, né? Uhum. Então eu acredito que nós temos ainda muito resquício de mentalidade assim, papal na nossa mente, né? Irmão, assim, o melhor, ao meu ver, o melhor é a gente ter a ação ao invés da fala. Claro que falar, eu falei muito também. Às vezes me vem a tentação de falar também, mas às vezes eu me refreio. Eu acredito que a nossa atitude fala mais. O testemunho. Quando você vive aquilo que você está falando, eu acho que tem um efeito melhor. Sim, assim, quando você olha, por exemplo, a experiência de Jesus. Jesus sempre soube que Judas era ladrão. Uhum. Mas ele nunca chegou e falou, Judas, toma cuidado. Você é ladrão. Ele sempre tentou mandar essa mensagem de outra maneira. Uhum. Olha, o nosso tesouro tem que estar no céu, o reino de Deus é o céu. Assim, ele nunca confrontou Judas nessa coisa que ele tinha, né, que era grave, roubava um pouco de dinheiro que tinha. Uhum. Então eu acredito que se nós buscarmos de Deus sabedoria, ele nos dará sabedoria suficiente para poder lidar com essa questão de não sermos frouxos diante da verdade e, ao mesmo tempo, não ir além
do que deveríamos ir. Aham. Depois vocês podem ler com oração e com muito carinho esses capítulos e vocês vão, talvez, se aprofundar muito mais do que o resumo que a gente está falando aqui. Ok? Capítulo 8, verso 13. Por quê? Por isso, se a comida escandaliza o meu irmão, nunca mais comerei carne para que o meu irmão não se escandalize. Então, uma coisa eu digo para vocês. Percebam que Paulo sempre está tocando na tecla de que o melhor é sacrificar o nosso lado. Não esperar que o outro sacrifique o lado dele. Ok, aquele que come, o que é melhor ele fazer? Para de comer para não dar problema para o outro. Mas aquele que não come, Paulo fala, fica quieto no seu canto, deixa o outro. Aquele que come e fere a consciência, Paulo fala, se decide, ou come e tenta corrigir essa fraqueza de consciência, ou não come. Então Paulo ele sempre tenta colocar a responsabilidade no próprio indivíduo, de que ele deve ou não ter aquele comportamento. Mas, irmão, nesse caso não se aplicaria a própria empatia? Ser empático por essa pessoa que diverge de você? Eu acho que Ser empático. a empatia, eu acho que ela vai ser presente em tudo mesmo. Ok, capítulo 9. Vamos tentar fechar. Irmãos, o capítulo 9 é um exemplo claro, tá? É um exemplo prático. Paulo falou os conceitos no capítulo 8, lançou as diretrizes, agora ele vai dar um exemplo prático do que é sacrificar o próprio direito. Ele vai fazer isso no capítulo 9, tá? Ele vai usar ele mesmo como exemplo de quem tem mente esclarecida e sacrificou o seu direito. Verso 9, capítulo 9, verso 1. Não sou eu apóstolo? Ele começa perguntando. Ele já apela para o seu apostolado. Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? Ou seja, eu não sou um apóstolo autêntico, eu também não vi a Jesus? Não sois vós minha obra no Senhor? Ou seja, não são vocês o fruto ou resultado do meu apostolado? Ele está querendo mostrar que o apostolado dele era autêntico. Verso 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com aqueles que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Ele vai começar a falar várias coisas que ele tem direito. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa, como também os demais apóstolos? Ou só Barnabé e eu não temos direito de deixar de trabalhar? Ele começa a trabalhar da causa por efeito. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do fruto? Quem apacenta o gado e não se alimenta do gado? Ele está trabalhando da causa por efeito. Ou seja, quem planta a vinha tem direito da vinha. Quem ordenha a vaca tem direito ao leite. Quem milita na guerra tem direito de ser mantido enquanto está na guerra. Verso 8. Digo eu isto segundo o homem? Ou não diz também o mesmo a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado do boi? Então aqui ele leva até um ponto assim, a um nível assim bastante forte, né? Ele falou, olha, se até o boi, Deus falou que deveria ter direito, então quando o boi ia trilhar o grão, que girava lá a pedra para trilhar o grão, ele podia comer o quanto que ele quisesse. Eles não podiam colocar um borná no rosto do boi, porque coloca e o boi não consegue comer. Lá em Deuteronômio, Deus falou, olha, o boi que trabalha, ele é digno também do seu salário. Então deixa o boi comer aquilo que ele tem o direito. Então ele está descendo as escalas. Verso 10. Ou não diz certamente por nós. Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra, lavra com esperança da debulha. E debulha com esperança. 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito que de vós colhêssemos as carnais? Ou seja, como ele deixou de receber, ele trabalhou mais de 3 anos naquela igreja sem ganhar um centavo. Ele fazia o que à noite para poder sobreviver? Tendas, para não morrer de fome. Mas ele está deixando claro até agora que ele é um apóstolo autêntico, que ele teria direitos, que até o boi tem direito. Então o que ele está falando ali para Corinto é que, na verdade, até o boi tem mais direito que Paulo teve em Corinto. Verso 12. Se outros participam deste poder sobre vós, qual poder? De serem mantidos financeiramente, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo
para não pôr impedimento algum à obra de Cristo. Então Paulo está querendo dizer o seguinte, irmãos, olha, vocês não querem deixar de comer carne sacrificada a ídolos, sendo que existe uma variedade enorme de lugares que vocês podem comprar a carne. Se vocês até quiserem comprar um animal lá do vizinho em pé, vocês podem comprar. Vocês não querem abrir mão desse direito? Eu abri mão do meu direito de ser mantido por vós financeiramente. Não ganhei de vocês um centavo. À noite trabalhava para suprir as minhas necessidades. Os filipenses às vezes mandavam algum recurso para suprir a minha necessidade. Mas eu, por vocês, abri mão do meu direito. Então, Paulo aqui está apelando para o bom senso dessas pessoas. De que se elas têm um mínimo de esclarecimento da mente, o que é que Deus espera dessas pessoas? Que elas sejam pacientes e tolerantes com as pessoas que não alcançaram o nível que ela alcançou. Irmãos, é muito comum uma pessoa demorar 20 anos para aceitar alguma coisa e depois, em 2 dias, querer enfiar aquilo de galo abaixo numa igreja ou nas pessoas. E isso é muito comum mesmo. Eu mesmo conheço pessoas que demorou 15 anos para aceitar o vegetarianismo. Mas depois que aceitou, se você não aceitasse, no final do estudo, você já sofria críticas. Mas a própria pessoa esqueceu, essa própria irmã esquecia que ela demorou mais de 10 anos para aceitar aquela mensagem. Ou seja, a mesma medida que foi medida com ela, ela não queria medir outro também. A compaixão, a misericórdia, a tolerância. Então, o que Paulo está tentando dizer é que existem esses grupos, existem as pessoas que Maria vai com as outras, né? Hoje está aqui, amanhã está ali, amanhã está lá. Existem essas pessoas. Existem também aquelas pessoas que são demasiado conscienciosas e tentam ficar muito na sua para poder não ter problema. Mas existem aquelas pessoas que são afoitas, determinadas e vão para cima. Agora o que Paulo faz é responsabilizar mais do que os outros 2 grupos aqueles que têm a consciência mais esclarecida. E é natural que assim seja, porque a pessoa tem mais conhecimento, ela tem mais condições intelectuais de lidar com as situações. Então, se você é uma pessoa que se julga ter a consciência mais esclarecida, naturalmente você precisa ter uma tolerância maior com outras pessoas. Ainda que elas estejam cometendo algo que você não concorde plenamente. É o que Paulo está dizendo. E ele fala, foi isso que a Cleuma falou também. Assim, às vezes, então, a gente vai ter aquela paciência de Jesus mesmo. Porque tem hora que a gente esquece um pouco dessa paciência e acaba lá no nosso lado humano, a gente extrapola mesmo. A gente cansa de ver as coisas assim, por exemplo. Eu não posso ter pessoas assim que ficam como... fala logo assim, esse crente que fica de fofoca para lá, fica para lá, para cá, chega num ponto que aquilo me irrita. Não vou dizer que eu não fico irritado, eu fico irritado e eu acabo extrapolando às vezes, até na minha fala, entendeu? Com aquela pessoa, porque ela não tem assim, não é que ela não tem um lado, mas o lado que ela fica lá, fica cá e leva para cá, leva para lá, aquilo acaba me irritando e às vezes assim eu fujo do meu equilíbrio e acabo fazendo coisas que eu nem queria fazer, que me faz muito mal depois. Depois que eu vou pensar, devia ter feito aquilo, não falar daquilo. Mas chega, aí a maioria se acomoda para não ter problema, entendeu? Mas a gente que é mais assim, também o que ela falou, não fica culpando a questão sanguínea, não sei mais o que lá, e tem razão. A gente não pode culpar, a gente fez o que a gente quis fazer mesmo. Que a gente chegou a um ponto que, vamos lá, encheu a taça. Aí então, mas aí aí são os conflitos de personalidade, né? Por exemplo, a pessoa que tem a personalidade mais forte, mais aguerrida, ela naturalmente vai achar que, mas um monte de gente fica quieta e não fala nada. Mas talvez o outro que é mais comedido fala, não, vamos ganhar com tempo, oração e deixar o tempo passar. E acha que o outro que fala é bocudo. Aí vem o conflito de personalidade, que é justamente o que Deus tenta corrigir em nós. Para não sermos apáticos diante de uma emergência, mas também não lutarmos batalhas que o Senhor não pediu que nós lutemos. E na verdade... Fofoca pra cá, aí a gente vê aquilo acontecendo, não tem como, não tem o que fazer, a gente acaba extrapolando. Porque a maioria se acomoda mesmo, que não quer ter problema. Então, é isso. Pois é. É por isso que estudar esses capítulos e o entendimento desses capítulos vai ser bastante importante para a gente ter o posicionamento certo. Porque
em muitos momentos, Jesus preferiu calar também. Sim. Em muitos momentos. Em momentos assim que a gente lê e fala, nossa, mas Jesus aqui vacilou. Você que a gente vai de uma vez, Era para a gente ele vai ter dado escalando. tal resposta para eles. Não, mas Jesus entendia que aquele era o momento de falar, de calar. Mas tiveram momentos também que Jesus teceu severas repreensões. Às vezes eu calo, aí quando eu vejo que ele tira a ira, minha taça, eu acabo me extrapolando que eu não devia ter feito aquilo. É. Como? Então, irmãos, Paulo usou ele como exemplo, que ele tinha direito de ser sustentado pelos recursos da igreja, mas ele preferiu abrir mão desse direito para poder não escandalizar a obra. E eu acho que é uma lição que nós precisamos aprender. A gente precisa pensar muito na consequência dos nossos atos. Ok? Todos estão comigo aqui agora? Sim. Todos estão? Nós precisamos começar a pensar muito bem na consequência dos nossos atos. Não é porque eu penso que aquilo é uma verdade, e talvez seja, que agora eu vou indiscriminadamente levantar essa bandeira, inconsequente dos resultados daquilo. E aí pode ser que esta atitude de valentia, de bravura, vai trazer mais resultado negativo do que resultado positivo. Sim. Eu me lembro de uma história da Reforma, que um grupo de anabatistas, né, pregavam o evangelho de maneira muito sorrateira e no norte da Áustria para conseguir avançar no trabalho. Isso se juntou a eles a um grupo novo, sangue novo, aqueles aguerridos que tem que ir para cima, tem que pregar a mensagem. E com poucos dias que eles se juntaram naquela comunidade, pregaram numa cidade, deu maior algazarra, ou seja, não fizeram com o tato devido, todo mundo foi preso e a maioria foi todo mundo morto. Na época da Reforma, isso. É um exemplo de uma história, mas que ilustra muito bem essa realidade quando a gente não modula os nossos atos, mesmo falando a verdade. A gente pode acabar, como diz a senhora White, a gente pode acabar acendendo fogueira de perseguição, que foi a gente mesmo que acendeu e não outro. Por isso que cada passo nosso precisa ser muito bem modulado. Muito bem modulado. Para que a gente não traga sobre nós, igual aconteceu na Reforma muitas vezes, Lutero mesmo disse, né? Ele falou assim que temia mais os seus amigos reformados do que Roma. Por causa da maneira que eles trabalhavam, que acabou suscitando perseguição desnecessária. Então Paulo traz aqui o seguinte, a gente tem que tomar cuidado. Olha aí o capítulo 10. Capítulo 10. De Coríntios? Um voluntário pode ler para mim o verso 14, e 15 e 16. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo para homens sábios, julgai o que digo. O cálice de bênção que nos abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ok. Fugir da idolatria. Em outras palavras, fuge da aparência do mal. Então, no final, qual é o conselho de Paulo? É melhor não se envolver com carne sacrificada a ídolos. Porque é pecado? Porque não é a melhor aparência. Não é a melhor aparência. Versículo 25. Comei de tudo quando se vende no açougue. Aqui ele fala para os outros. Come de tudo que se tem no açougue. É claro que ele está falando aqui de carnes limpas. Sem perguntar por nada. Por causa da consciência. 10:25. Então ele está falando que é para fazer o quê quando for comprar carne? Não ficar perguntando. Não pergunta o que é, só compra. Me dá aqui 3 quilos de carne de boi. E pronto. Verso 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguém dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que tem, o que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Então, se o indivíduo te chama lá, não, é carne de boi, o que você faz? Está vendo que Paulo, talvez nem todos nós concordaríamos com Paulo, né? Mas é o que ele está falando, olha, na dúvida se é sacrificado a ídolo ou não, é melhor não perguntar, só come. Pronto. Só um problema. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, você vai comer na casa de alguém, mas isso aqui foi sacrificado aos ídolos. Não comais.
por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, não é a do esclarecido, mas a do outro, pois que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. Então, Meu pai estava certo. exatamente, não faz isso não por causa da sua consciência, mas pela consciência do outro, mas deixando claro também que o problema não está na comida. Se uma pessoa come aquilo não vai interferir em nada no seu corpo, a não ser se tiver sido adicionado alguma coisa ali, né, de veneno e tal, mas você come uma maçã lá da macumba. O fato de você comer aquela maçã, você não vai estar amaldiçoado por aquilo. Mas Paulo fala que a melhor coisa é não fazer uso desses alimentos. Até mesmo que quem vê pode achar até que a gente está abusando. Aí já corre esse mesmo erro aí. Irmãos, a nota tônica de que Paulo quer fechar aqui é que nós precisamos definitivamente respeitar a consciência do outro. Eu acho que isso é o mais importante. Se o outro acha que o melhor é viver no campo e o outro acha que para ele é melhor para sua família viver na cidade, viva você feliz no campo, deixe ele viver feliz lá na cidade também. Eu cheguei à conclusão, o nosso povo, ele não precisa querer ter razão, eles precisam ter paz. Entendeu? Então, se o irmão quer fazer isso, beleza, faz, é a vida dele. Eu sei que vou dar conta da minha. Entendeu? E já é muito, né? Já é muito. Fica com a sua razão, mas eu quero a minha paz. Nós estamos na fase que a gente não tem mais que bater de frente, a gente não tem mais que querer provar nada para ninguém. A nossa vida sim tem que falar. Eu estou vivendo, a pessoa tem que ver Cristo. A pessoa tem que sentir aquela paz que está perto. E aí a oportunidade que eu vou ter de falar o porquê que eu sou vegetariana, faz bem pro meu corpo, faz bem pra minha pele, faz bem pra minha saúde, e aí pra minha família. A gente vai tão preocupado em levar o evangelho principal que está do meu lado. Eu não estou levando. E colocar na balança o que vale mais, a razão ou a paz. Irmãos, na verdade, esta mensagem ou este ensinamento de Paulo é para trazer paz para nós. É para trazer paz. De que realmente existem campos que a gente quer entrar que Deus nunca pediu para a gente entrar. Deus simplesmente pediu para a gente ir lá e dar um recado e seguir o nosso caminho. E não estar ali tão preocupado a sofrer se aquela pessoa vai acatar aquilo ou não, porque isso é prejudicial para nós mesmos. Irmãos, eu tenho 15 anos de ministério na obra de sustento próprio, bem vividos. E o que eu tenho visto de pessoas que sofrem e até saem da igreja por causa disso não é brincadeira. Eu conheço muitas pessoas que saíram da igreja, pessoas muito próximas a mim, por causa de conflitos sobre vegetarianismo, sobre vida no campo, sobre não sei o quê, e no final abandonou a fé. Eu conheço várias pessoas. Então entrar neste campo de batalha, isso drena as nossas energias. Isso tira a nossa paz. A gente vai orar e fica pensando naquele irmão, poxa, aquele irmão é um herege, você não consegue nem orar. Então, na verdade, se a gente aplica o que Paulo falou aqui, isso vai trazer paz para a nossa mente. Vai trazer tranquilidade. Nós não vamos deixar de falar o que tem que ser falado, mas se a pessoa vai seguir ou não as diretrizes da palavra de Deus, isso já é com uma pessoa. Quando Jesus confrontou o jovem rico, a senhora White fala que Jesus deixou em seu critério escolher segui-lo ou não, mas ela fala que Jesus, enquanto o jovem refletia, vende tudo que tem e deu aos pobres, ela fala que Jesus ficou refletindo. E o seu coração se apertou pela ânsia de qual decisão esse jovem tomaria. E o jovem tomou qual decisão? Virar as costas para Jesus e seguir os prazeres do mundo. E Jesus também seguiu o caminho dele. Então, muitas vezes nós sofremos desnecessariamente e nos tornamos ácidos, corrosivos, e não vamos ter realmente condições de alcançar corações. Eu conheço muitas pessoas assim que, às vezes, chama pessoas para ir estudar na sua casa e ninguém vai, porque já sabe que vai ser assim, aquela coisa ácida, pesada, e ninguém vai. Ela fala, ninguém quer ouvir mais a verdade. Só que a pessoa não percebe que ela está com o próprio espírito do dragão já. Sim. Como a gente leu ontem, né? Aquele texto que tem pessoas que já não têm mais Cristo no coração, e aí são tiranas da consciência dos outros e não percebem isso.
E aí ninguém quer estar nem perto. E a pessoa começa, na verdade, a acusar as outras que não querem estar perto Não dela. dá vontade nem de ficar perto. Mas aí é tão ácida, uma coisa tão ácida, tão carregada, que você quer estar longe.